Gente, hoje quando terminar aqui a nossa aula, eu vou colocar para vocês aquelas imagens a respeito, imagens e a condução daqueles exercícios que são bacanas para vocês fazerem, assim, para melhorar essa questão do pé, tá? Que foi a primeira questão que a gente abordou, né? Mas hoje a gente vai fazer uma aula prática mesmo, tá? Vamos alongar todas as estruturas aí, começando a semana, né? E aí ou na quinta ou na sexta-feira a gente já vai fazer uma aula com um pouquinho desse conteúdo aí teórico para a gente poder também pensar a respeito de outras cadeias musculares que também podem ser mais efetivas assim para a gente focar, né? Para poder trazer uma questão melhor. Resumindo tudo que eu obtive assim de retornos de vocês, os maiores problemas que a gente tem são relativos ao uso do core de uma maneira geral, porque às vezes vocês têm problemas posturais, mais em linha de coluna vertebral mesmo, sabe? Que a gente vê que existem alguns desalinhamentos, em alguns casos específicos quadril, que também... Ah lá, tô falando do quadril, veio um de quadril aí, né, Felipe? Então, aí a gente tem também alguns probleminhas de quadril que também podem estar relacionados com esse alinhamento, tá? Tem tudo a ver. E aí, talvez esse desalinhamento ocorra por um fator genético ósseo, né, de formação, não de quadril especificamente, mas às vezes a coluna interfere, tá? Tudo que a gente possa ter de algum desnível, pequeno que seja, algum desequilíbrio de alinhamento, gente, complica a nossa vida muscular, tá? E complicou a nossa vida muscular não é só aquela região, é toda a região. Então, é bom que a gente saiba identificar isso, sabe, gente? Vou dar um exemplo assim, bem tranquilinho para vocês entenderem. Eu tenho uma aluna, assim, super boa aluna, menina espetacular, é uma menina mais indo pra a galerinha da Scarlett, sabe? Aquele povo da força, do Frank, assim, aquele pessoal forte pra caramba, sabe? Assim, uma musculatura ótima e tudo, mas ela tinha algumas dificuldades, gente, que eram duas principais, né? Essa questão das escápulas, que parecia ser sempre aquela escápula alada, né? Sempre aquela forma alada. E por mais que a gente trabalhasse essa questão e ela entendesse, sabe? De subir, crescer, fechar a costela, tudo para tentar minimizar aquele trabalho lá atrás, ela melhorou muito, mas não era aquele fator. E ela estava com muitos problemas, não só de algumas lesões, dores que ela tinha em algumas regiões, tudo. E como ela também se consulta lá com aquele meu osteopata, enfim, ela faz RPG também. E aí ela começou a ter um monte de problema de estômago, sabe? Assim, ela passava mal de estômago sempre, virava e mexia, ela tinha distúrbios alimentares e tudo mais. Aí, bom, aí o médico pediu para ela tipo de uma tomografia, não me lembro, acho que foi uma tomografia que ela fez. Aí ela veio lá com os exames, a pessoa da RPG olhou, o profissional, não identificou nada tão importante em termos de desvio de coluna, mas identificou umas outras coisinhas, porque ela tem uma hiperlordose, umas coisas assim, a curva exageradinha ali na coluna, né, na parte lombar e tudo, enfim. Mas nada que refletisse aquele outro problema, né? Ela fez isso por conta dessa questão postural, não pela questão do estômago. Aí o osteopata, ela levou, sabe? Levou para o osteopata, nesse dia eu tava junto com ela, e eu tava olhando também essa questão de coluna, né? Porque isso é muito importante, esse alinhamento. Aí, gente, o que ele reparou, até mostrou para mim, eu não tinha reparado porque era muito sutil. Então, em princípio, eu não tinha reparado nisso. O que ele mostrou pra mim? Essa curva dela aqui, ó, da região dorsal, normalmente a coluna faz essa curva pra dentro, né, aqui na cervical, depois ela faz uma curva pra fora, que depois vai entrar pra dentro de novo na região da cintura.
que vai para o quadril, certo? Então, aqui, ó, faz uma curva leve, que deve ser, inclusive, leve para nós bailarinos, facilita o nosso trabalho muscular se for uma curva leve. Quando a curva é grande, isso vai interferir no posicionamento de ombro, uma série de coisas. A dela não era assim proeminente não, gente, mas a curva dela era quase nada. Ela tinha quase uma retificação mesmo nessa área. E aí o que o osteopata concluiu? Que o problema de estômago que ela tinha era por conta disso. Porque toda a musculatura dela pressionava os órgãos dela, esses órgãos que ficam mais nessa região, entendeu? Por causa daquela coluna que ficava tipo que empurrando. E como ela é uma menina que faz aula, né, faz exercício físico, então o músculo vai ficando todo forte e aquilo vai empurrando os órgãos, entendeu? Então nós descobrimos um monte de coisa por causa de uma curva que não está dentro da angulação que a gente espera, entre aspas, considerada normal. Não é que a menina é anormal, mas ela tem menos curva do que a gente gostaria que ela tivesse. E isso gera, tá vendo? Até problemas de órgãos, sabe? Problemas de órgãos. Então ela tá fazendo agora muito exercício respiratório, entendeu? Muita mobilização de coluna nessa área para ver se a gente consegue abrir um pouco os espaços de músculos de costas dela para poder melhorar isso, e ela tem melhorado bastante. Então, para vocês verem como às vezes um exame de imagem, esses que a gente tem ultimamente, eles podem ser muito úteis. Por isso eu digo para vocês todos que têm esses problemas um pouco mais sérios, né? Como eu vejo assim no caso da Lavínia, o caso da Rafaela, o Felipe com esse quadril aí, é interessante que vocês façam, e façam o que com isso? Vocês têm que levar para um profissional que possa fazer as conexões. Então eu penso que teria que ser ou um fisioterapeuta ou mesmo um osteopata, porque o osteopata ele faz essa ligação orgânica também, ele estuda isso. Não só a questão óssea, como um ortopedista, por exemplo, sabe? Agora, lógico que o médico ortopedista muito bom, ele tá também antenado com essa questão que esses estudos que a fisioterapia recentemente acrescentou, trouxe, então ele também tá informado, se ele for assim um super especialista, entende? Mas se ele for só um ortopedista normal, vamos dizer assim, que estudou na faculdade, fez vamos dizer, as especializações todas dele nessa área, né, de ossos, articulações e tudo, então vai ser difícil que ele faça essas conexões, tá? Então, por isso que hoje em dia, gente, cada vez mais nós precisamos estar nesse, vamos dizer assim, nesse meio, conhecer esse meio, onde tem essas técnicas que são mais, entre aspas, modernas, sem deixar de lado aquilo tudo antigo, porque também tem muita coisa da antiga que é bem melhor do que a coisa moderna. Então a gente tem que estar muito informado, entende? Ler muito, entender muito como tudo isso funciona, escutar as pessoas, refletir, ver o que faz sentido, o que não faz sentido. Mas de toda maneira, é difícil isso, né, gente? Por isso, assim, que de toda maneira eu penso que quando você tem um problema físico que te incomoda diariamente e que demora quanto tempo, Simone? Mais de um ano. Demorou mais de um ano, você tem que procurar alguma coisa aí nesse sentido, sabe? Um médico que de repente te peça isso. Quando você for ao médico, sem querer ser assim exibicionista, gente, mas conversa com ele, assim, expõe para eles as coisas que vocês conhecem. Sabe, assim, as coisas que vocês sabem, porque eles vão saber que não vai te dar, assim, sabe, tipo um diagnóstico rápido ou uma coisa mais, assim, superficial, porque como a maioria não entende nada mesmo, então eles não vão nem ser muito específicos, sabe? Mas, por exemplo, ó, em São José, o meu médico ortopedista é daí. Em São José tem um hospital ortopédico, chama Ortoservice. E lá todos os médicos ortopedistas, eles são especialistas nas áreas respectivas. E eu encontrei lá médicos muito bons, uma vez que foi o problema do meu pé, que também foi um médico de lá que me
atendeu por muito tempo e melhorou muito. Eu fiz, então, Sara, também amo, porque os profissionais são muito bons, daquele tipo que te explica tudo, mostra no exame, e aí você começa a aprender a ler as imagens, gente, sabe? Então, de tanto ver essas coisas assim, e os médicos, osteopatas, porque eu sou curiosa, eu vou perguntando, e eles foram tanto me fazendo essas informações, me falando como que eu aprendi a ler também. Assim, eu não sou uma especialista, mas eu sei identificar, sabe, nas imagens, o que mostra um problema, assim, essa questão, mais até quando é alguma doença, sabe assim, quando tem algum branquinho lá que identifica alguma formação complicada. Então, algumas coisas assim eu aprendi de fazer isso. Eu não fui para faculdade, entendeu? Então já dá para ver que não tá muito legal aquele lugar, ou por exemplo nessa questão ortopédica, ver essa irregularidade óssea, porque como estudei muito anatomia, então eu sei mais ou menos esse formato, o que tá regular, o que não tá, se a curva da coluna é muito ou é pouco. Por exemplo, a da Rafaela me parece ter sim algumas curvas que tem um pouquinho mais de angulação do que seria basicamente o normal, mas é discretíssimo, viu, Rafinha? Fica tranquilo, só de olhar, né? Agora teria que ver mesmo lá na imagem, né? Nessa imagem aí computadorizada que hoje em dia a gente tem disponível. Então, esse recadinho que eu dou para vocês, se o que vocês têm é algo que preocupa e te incomoda há mais de um ano, eu acho que vale a pena. Mas antes de tudo, você tem que procurar um profissional assim. Então, se for um ortopedista, por exemplo, a minha indicação seria essa. Lá eles também atendem vários convênios. Eu não sei todos os convênios que eles têm, médicos, mas, por exemplo, quando eu vou lá, eu vou pelo convênio, não é particular, tá? E então, tem ótimos médicos. Esse meu problema que eu tive de joelho aqui, que é recente, né, coisa de uns 2 anos atrás, é também um médico muito bom que me atendeu, o Dr. Sérgio. Ele é meio japinha, sabe assim? Mas assim, ótimo, de explicar tudo bonitinho. Isso, esse mesmo. Maravilhoso. Então, médico de joelhos, especialistão, é aquele médico parceirão, sabe? Que eu falei para ele, doutor, eu tenho que dançar, e eu tenho que substituir uma menina que ficou com problema, e eu preciso dançar no lugar dela, não tem outra pessoa para preparar esse padedê, e o meu joelho desse tamanho, gente, da entorse. Então ele fez aquele tratamento, sabe assim, que me desinchou rapidinho, eu tava consciente que ele ia ter que usar aquele tipo de medicamento, então eu coloquei, e foi externo, eu não tomei infiltração, nem corticoide, nada dessas coisas que eu detesto. Aí ele me indicou uns emplastos que a gente aplica, assim, umas coisas assim, e aí desinchou rapidinho, me orientou de como que eu tinha que fazer os esforços, sabe assim, para poder na hora não sobrecarregar meu joelho. Foi ótimo, sabe, um tratamento bem fora do comum. Entendeu? Eu consegui fazer a rotina, depois parei e aí fiz o que eu tinha que fazer, o descanso, a recuperação depois com fisioterapia e tal, e aí melhorou bastante. Não curou, porque eu já tenho um cisto de Baker lá no lugar, umas complicações que não vai ter jeito de sair, só se eu operar, não quero operar. Então é isso. Então, gente, o que eu digo para vocês? Precisa sim procurar. Vocês não podem ficar convivendo com lesões achando que uma hora passa. Ah, vou tomar um remédio. Viu, dona Lavínia? Pode parar com esse negócio de Tandrilax, essas coisas aí. Isso agride. E passa um tempo, ele para de funcionar, você tem que tomar mais ou mudar. Então é tudo muita química dentro do corpo. Isso mexe com as nossas energias, mexe com as nossas estruturas, mexe com nossos órgãos, estômago, intestino, rins, tá? Então não é bom isso por um prolongado tempo. O ideal seria você identificar, sabe? Buscar, porque gente, já aquele ditado já fala, quem procura acha. Então identifiquem direitinho quais são os seus problemas e tratem da maneira que der, sabe? Porque por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente é meio preguiçoso, né? De mexer com isso, aí de repente o médico fala pra você, não, que nem o ortopedista convencional, ele te dá anti-inflamatório e manda parar.
Pode observar, você tem que parar 15 dias. Repouso anti-inflamatório, ó, riscadinha. Entendeu? Riscadinha. Aí você sai de lá e ele faz assim no prontuário dele, ó. Plim. Entendeu? E, infelizmente, nós, no mundo que nós vivemos hoje, tá cheio de profissional assim. Entendeu? Então, você tem que buscar um profissional que possa te atender de uma maneira diferenciada. Entendeu? Que olhe, veja outras coisas junto, num sistema geral, entendeu? Fala com ele que você não gosta de remédio. Fala, Rafa. Sabe qual que é a minha maior dificuldade em buscar ajuda profissional? É que assim, eu já fui em muitos ortopedistas e vários eram desses convencionais, chama um anti-inflamatório para 10 dias e pronto. Já fui especialista em atleta, que não considera a dança como atletismo, então também não me dava muita atenção. Eu nunca consegui achar um bom ortopedista. Eu tenho um bom osteopata, ele é maravilhoso. Só que tem algumas questões que, assim, eu já fiz várias contas, ele falou, olha, eu vou tentar isso, se não melhorar a gente tenta outra coisa, se não melhorar eu já não consigo mais te ajudar, tem que procurar outro tipo de profissional. Que é o caso do meu joelho, assim, melhora quando ele faz manipulações, as coisas todas, mas não resolve, assim, o problema. E até hoje, assim, eu vou levando, que é o que dá pra fazer. É muito difícil de achar bom profissional. Muito difícil. Sim, de fato, é como eu falei pra vocês, entenderam? Então, no caso, por exemplo, Rafa, por que faz a manipulação, melhora, passa um tempo, volta? Porque isso aí é desalinhamento. Algum desalinhamento que pode vir de coluna, pode vir de quadril, isso reflete e dá uma sobrecarga em seu joelho. E aí é onde volta a ter, por isso que tem que ter a investigação, sabe? De onde vem tudo isso? Entendeu? O meu problema de joelho veio do meu quadril. A primeira lesão que eu tinha era no quadril. Eu tratei com fisioterapia, melhorou muito durante muito tempo. Mas depois, ó, foi pro joelho. Vai, sabe, esses desalinhamentos, por exemplo, que o Caio tem no quadril, né, Caio? Um desalinhamento desse nível, sabe? Assim, ó. Esse daí tem que fortalecer muita musculatura para não deixar isso aí refletir na movimentação de pernas, porque senão vai com o tempo fazer o quê? Problema de joelho, problema de tornozelo, entorses, uma série de coisas, tá? Então, gente, basicamente nem era meu objetivo falar tanto, desculpa, mas eu começo daí de estramela, tá? Desculpem, vamos trabalhar, mas o conselho principal, resumo da ópera, ou resumo do balé, ou resumo da dança contemporânea, é que nós devemos investigar, porque alguns de vocês que me relataram certas coisas, essas certas coisas de vocês são coisas importantes. Tem que investigar, porque enquanto a gente é jovem é uma maravilha, gente, mas depois a conta vem, tá? Fala, Lavínia. Eu tava gravando o trabalho essa semana, né? Aí eu tinha que começar sentada, assim. Aí o cara que tava me filmando falou assim, Lavínia, você pode, por favor, abaixar seu ombro direito? Aí eu, tipo, gente, o negócio tá feio mesmo. O cara do vídeo que não entende nada, mandando, acho que a pessoa tava assim, não. E eu achando que ela tava super reta, eu falei, meu Deus, tá muito feio o negócio. Então, gente, ó, esse problema que você tem aí, eu tive um problema parecido na cervical, que também me deixou toda assim, eu tinha formigamento no braço, dores horríveis, não conseguia nem dormir, tinha que apoiar o braço assim pra dormir, senão não dormia, um monte de coisa, uma inflamação assim aguda, eu sofri muito nessa época, gente, mas depois eu descobri o que era, e daí eu comecei a evitar as coisas que causavam isso, e pronto, acabou, nunca mais tive. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, vale a pena sim, não se conforma achando que o que você tem nunca vai sarar. Vai sarar, ou pelo menos vai diminuir a ponto de permitir, sabe, que você faça bem a sua atividade. Agora, a gente já está estudando há um bom tempo nesse nosso trabalho aqui, essa questão de respiração, a questão da consciência postural, a questão da consciência de alinhamento também, que a gente está começando a melhorar. E agora eu acrescentei e estamos trabalhando nessa pesquisa que vocês estão fazendo da questão de consciência de excesso de contração muscular para poder liberar a movimentação. Então isso também vai ajudar. Então são várias
técnicas que a gente tem de estudo mesmo do próprio corpo, de entender essa consciência corporal e trabalhar andando junto com isso em todas as atividades, porque isso também vai melhorando você a médio prazo. Não é um prazo curto, mas também não é longo prazo. A médio prazo você já vai sentir boas diferenças. Agora, invistam nisso, né, gente? Não fica assim só, faz uma aula, depois faz outra aula e aí fica só aquela pessoa repetidora, né? Repetidora de comandos. Então, por exemplo, o professor fala, encaixa o quadril, a pessoa encaixa o quadril. Faz não sei o que, a pessoa faz não sei o que. Faz o que, faz não sei o que. Mas você tá pensando no todo? E as outras coisas que você aprendeu, né? O excesso de força. Você usou a respiração. Você tá usando a respiração nas outras aulas? Você tá fazendo aquilo tudo que você... E outra coisa, você tá fazendo reflexões a respeito? Porque também você pode chegar à conclusão que essas coisas que eu trouxe para vocês não fazem diferença. Também tudo é pessoal. Vocês têm que chegar nas suas conclusões. Eu tô fazendo o melhor que eu posso para trazer para vocês algumas técnicas que melhoram essa consciência no trabalho. Mas vocês podem achar que para vocês não faz diferença. Ou você não tem nenhum problema, mas eu não tenho nenhum problema, deixa eu fazer minha aula como eu me achei aqui, deixa eu. Tudo bem, também não tem problema, tá, gente? Mas, como eu tenho tido bastante retornos nesse sentido de problemas, que realmente são problemas sérios, né? Vamos dizer assim, incomodativos, impeditivos até, sabe? Então, eu acho que vocês precisam sim, a maioria de vocês, desse, sabe, para pensar, pelo menos, assim, sabe, reflete bem, não só em você, mas na coisa toda da dança, sabe, assim, na coisa toda da dança, tudo isso tem que ser pensado. A gente não pode escravizar o nosso corpo por padrões que a gente vê e viu e que são definidos por pessoas que também às vezes não sabem nem o que estão fazendo. Entendeu? Nem a finalidade também, sabe? Então você precisa definir em você, ser um bailarino artista pensante, sabe? E que sente, que ouve o próprio corpo, entende? Que entende o que o professor fala, que entende, processa, entende? Não só repete, mas tenta processar. Veja se tem sentido. E se tem sentido, como aplicar? Entende? Então esse é o diferencial. Esses grandes bailarinos que a gente tem, já te deixo falar, Felipe, eu vi sim você. Esses grandes bailarinos que a gente tem, que são diferenciados, geralmente primeiros bailarinos ou solistas maravilhosos, e tem muita gente do corpo de baile também, vamos combinar, conscientíssimos, maravilhosos, tá lá no corpo de baile, mas tá no corpo de baile, porque às vezes não nasceu com um físico tão privilegiado e as companhias são assim, deu, não deu, fica lá, entendeu? É assim, é o mundo cão, entendeu? Esse mundo do balé é o mundo cão, balé contemporâneo, seja o que for, tá todo mundo olhando aquele ser diferentão, e não é só o diferentão porque pensa ou porque é consciente, na maioria das vezes é porque tem um físico, ou habilidades físicas extraordinárias. E eles querem vender ingresso, então eles têm que colocar, é muito assim no comercial, gente, a vida do profissional, sabe? Então é isso. Então a gente, esses privilegiados, e que também você vê que trabalham com uma consciência maravilhosa, que você olha, que você vê uma coisa muito diferente naquela dança, sabe assim? Uma maneira de usar a técnica e o código. Mas você vê que aquela pessoa domina aquilo, ela domina, não é aquilo que domina ela, entende? Vou citar um exemplo bem claro, Mikhail Baryshnikov, entendeu? Ele dominava a técnica, não a técnica dominava, entendeu? Ele mesmo, tanto que ele dança até hoje ele dança, ele tem 70 e poucos anos, ele dança ainda, lógico que não dança balé, mas ele ainda dança, ainda usa o corpo, o movimento bem tratado do corpo dele, consciente, entende? Então, quer dizer, e é uma pessoa que não vai ter outra. Pode ser uma pessoa tão destacada quanto, mas igual a ele não vai ter outro não. Ele é único em estilo, em tudo, sabe? Mas você vê nitidamente que ele que comanda, ele tá no comando, ele é um bailarino que tá pensando naquilo tudo que ele tá executando, tá? Então são seres assim
realmente diferenciados. Então eu acho que vale a pena a gente ter pelo menos esse diferencial. Não ser repetidor, ser consciente, entendeu? Entender a dança. Lógico que nós estamos buscando um lugar, um espaço, né? Estamos buscando espaço dentro da dança. Como que vai ser isso? Que tipo de bailarino você será? O que você vai contribuir para a dança? Entende? Como você vai contribuir para a dança, para as pessoas que estão ao seu redor e para o seu público? De que maneira você vai levar essa dança para esse público? O que você vai falar para eles? Entende? Não pode ser só físico, né, gente? Entende do que eu tô falando? É algo muito maior. É algo muito maior do que só físico, sabe? É lógico que o físico é o nosso instrumento. Então ele tem que estar afinado. Simples assim, é um piano, é um violino. Então pode ter o violinista maravilhoso lá. Se o violino estiver desafinado, o som é ruim. Ponto final. Então nós temos que sim afinar o nosso instrumento de transmissão da nossa arte, que é o nosso físico, né? Um developê pode comunicar muito, pode trazer sua alma para fora num developê. Mas e se o seu físico não consegue fazer aquilo direito? O que adianta você pensou tão lindo, mas aquela perna foi tão esquisita, né? Então você não transmite, sacou o negócio? Isso nós estamos falando da dança espetacular, que é aquela dança que é feita para ser admirada, absorvida, enfim, para mexer com as pessoas, né? Porque pode ter aquela dança que é só para mim também, mas não é essa dança que eu tô falando, tá? Vocês são bailarinos que dançam para as pessoas, então vocês têm uma missão, tá além do eu, tá? Isso tá além do eu, você dança para alguém ver. Se você dança para alguém ver, você tem que pensar nesse alguém que vê, certo? É para mim também, mas não é só para mim, isso que eu quero dizer. Então, eu acho importante que vocês façam essas reflexões maiores para ver como que é importante você cuidar de você mesmo, criatura. Entendeu? Como é importante você se conhecer. Como é importante você valorizar isso, valorizar o seu trabalho. Valorizar o meu trabalho passa por prestar atenção na aula também, no que a pessoa que está aqui do outro lado está falando para você, porque pode ser tudo besteira também, e daí você vai ter que saber filtrar. Tô falando isso, porque tem gente que também fala besteira, viu, gente? Tem. Então, tem tudo isso, vocês têm que usar isso, sabe? Muito ativamente, com toda a sua energia, entendeu? Busca isso como um tesouro, e aí você vai ser diferenciado, porque as pessoas não buscam como tesouro, elas querem o melhor pé, elas querem o melhor développé, elas querem fazer 32 fouettés. 32 fouettés não é dança, é repetir um negócio no mesmo lugar, um monte de vezes, porque alguém inventou que isso todo mundo faz assim, inclusive vocês. O que ela faz? O que ela fez? Técnica. Legal. Bacana de ver, né? Não dá um negócio na gente? Ai, meu Deus, olha aquilo e tal. É legal, mas não é dança. Só isso não é dança. Entenderam? Dança é outro negócio, é uma conexão da alma também, do pensamento, das coisas todas que você viveu, daquilo que o coreógrafo falou que quer falar. Então tem uma comunicação envolvida, tem um monte de coisa. Tá, gente? Então nós temos que pensar isso e não ficar escravo desse negócio de fouettê, sabe? Desse treco. Por favor, entendeu? Tem o seu lugar, mas não é esse lugar grande que ele tem. Pelo amor, entendeu? Vamos, né, refletir mais nisso, sabe? E aí, gente, vai ser tão mais prazerosa a nossa dança, a nossa execução de dança, tão mais prazerosa, tão mais plena, sabe assim? É por isso que eu tô falando pra vocês, porque essa sensação é ótima. É essa sensação aí que faz você ficar. Não é 32 fouettés que você girou, não. Não é? É a sensação, sabe, do fazer a dança até num gesto de mão, que às vezes naquele dia colocou toda a sua alma na sua mão. Então é isso que faz a gente ficar, é isso que faz a gente querer isso. Felipe, pode falar agora, meu filho. Chega, não vou falar mais, hein, gente? Acabei. Não, era eu que ia falar. Isabel, não, mas o Felipe também fez assim.
Não fez, Felipe? Não sei. Era eu que ia falar, que eu ia falar sobre, ainda sobre outro assunto, sobre o profissional. Ele ia falar a questão da diferença. Eu tinha dado para você um retorno, né? Que eu tive um BO na coluna, tipo, foi um BO bem sério, né? Tipo, e faz toda a diferença a gente escolher um bom profissional, porque eu tive um problema bem sério na coluna quando eu tive, e também porque você falou sobre que a gente, às vezes a gente acha que não vai conseguir recuperar, e tipo, o meu hoje, tipo, nossa, eu sinto super bem, e tipo, é muito bom, é muito importante a gente saber escolher um bom profissional, porque eu lembro que quando eu fui no ortopedista assim, cara, ele meio que falou pra mim que eu não ia mais andar. Tipo, ele falou, tipo, que eu ia falar pra ti, tu não vai dançar. Aí a pessoa fala, nossa, não vou poder dançar. Aí a pessoa fica, mas agora eu falar pra ti que tu não vai andar. Aí é outra história, né? Aí eu falei, nossa, eu não vou poder andar, tipo, é outra história. Então, tipo, foi um rolê bem sério. Eu conheci um ortopedista, um osteopata maravilhoso, nossa, que cuidou de mim. E que me ensinou muitas coisas. E por isso que eu falo que, tipo, que eu não sentia falta de nada durante o aula por conta disso. Porque a maioria das coisas, assim, dos passos, tipo, o exercício de fazer isso daqui para dar mobilidade, ou esse daqui, tipo, todos esses eram, tipo, de exercícios que ele colocava para mim executar, dava como ideia para mim fazer. Por conta disso, né, para voltar a mobilidade da coluna, não sei o que. E quando eu tive um problema no joelho, foi logo tipo, no início, quando eu comecei a dançar, porque eu não sabia como usar minha musculatura. Então, tipo, uma parte da minha musculatura era muito mais forte, tipo, meus quadríceps eram muito mais fortes do que os meus músculos internos. Então, que quando eu entrei na companhia, eu fiquei 2 meses com dor direto no inverno, porque, nossa, todos os exercícios que o Marcos dava e eu foi terrível. Então, tipo, um dos problemas também foi por conta disso. Uma musculatura minha era muito forte, a outra era muito fraca e puxava. Desequilíbrio, né, muscular. Então, tipo, é importante mesmo a gente procurar um bom profissional, porque, cara, um falou que, tipo, nem andar eu ia mais, e o outro vai lá, não, fica calmo, só relaxa, ele era muito difícil, não, só relaxa, fica calmo. Às vezes eu melhorava uma semana, e outra semana já tava, tipo, 2 vezes pior. Ele falava, tu não calma, tu não relaxa, tu tem que ficar tranquila. Aí falou, tu não tá melhorando, porque você só não está relaxando. Aí, tipo, teve um dia que eu falei isso, relaxei, já era, vou relaxar, pronto. Tipo, até hoje. Já melhora, né? Ótimo, bem legal seu depoimento, é isso mesmo. Às vezes tem uma coisa que um acha que é super grave, tudo, e outro profissional sabe te ajudar para resolver. É isso. Fala, Léo, rapidinho, tá? Deixa eu contar uma coisa. Em relação ao meu tornozelo, da perna direita. Qual porque assim, a fisioterapia você vai trabalhar a força, vai trabalhar o alongamento, aí no osteopata ele vai alinhar, fazer o alinhamento dos ossos, né? Mas aí o osteopata é um alívio assim, imediato e um alívio durante o período, por isso eu tenho que voltar nele várias vezes para sempre estar voltando o osso para o lugar, realinhando ele, ou depois de um tempo o osso vai ficando naquele lugar porque ele entendeu que ali que deve ficar. Porque meu tendão só melhora quando eu consigo estralar ele, e não é todos os dias que eu consigo estralar. E aí tem hora que eu faço a aula de balé inteira com o tornozelo doendo, porque ele parece que eu sinto que não tem espaço. E é bem nessa parte aqui, assim, ó, do pé, sabe, do colo, do pé. Sei. Quando eu consigo puxar ali, parece que até o eixo muda. Então, ele deve voltar para um certo lugar, né? Quando você diz que ele estrala, né? Na realidade, ele volta a ficar em um outro tipo de alinhamento. Então, o que acontece? O osteopata, ele dá uma alinhada, tudo, mas o bom osteopata, ele também vai fazer a conexão de órgãos em relação a isso. Às vezes é uma alimentação que está prejudicando um órgão que tem a ver com aquele tendão e aquele tendão comprime, sabe assim? Um sinal assim que os músculos e tendões também dão. E além disso, Léo, o ideal é que você faça não só osteopatia, mas entenda a mesma coisa, por exemplo, entenda a questão da fisioterapia, porque a fisioterapia ela vai fortalecer certas cadeias
musculares que podem estar enfraquecidas, que permitem que esse seu tendão vá para outro lugar. Exatamente porque você faz lá a sua dança e aí você faz força num lugar, tensiona um, não tensiona tanto o outro e aquele outro tá fraco, e que nem a Isabel, um desalinhamento de forças. Isso também pode gerar essa, entre aspas, tendinite crônica aí que você tem nesse tendão. Então, normalmente é uma junção de coisas. Às vezes não é só ósseo e às vezes nem é ósseo. Às vezes é uma questão de fortalecimento de estruturas que podem não estar tão fortes quanto outras. Então existe um desequilíbrio. E aí quem sofre, de repente, é seu ponto vulnerável, seu tendão. Mas isso quem vai poder te dizer ao certo é o profissional. Então ele vai dizer para você, olha, você precisa fortalecer o sólio, o gastrocnêmio, sei lá o que, fibulares, alguma coisa que não está muito boa aí embaixo. Ou não, às vezes é em cima e reflete lá embaixo. Então vai diagnosticar, você faz o fortalecimento e aí você consegue, se você mantiver isso, obviamente, né, esse equilíbrio, você consegue realmente zerar essa situação. Basicamente funciona assim. Então por isso seria importante localizar o problema, a raiz dele, sabe? Assim, achar um profissional que investigue isso junto com você, através de exames ou de exame de mão mesmo, manual, ou mandar fazer exame de imagem para que você descubra isso, sabe? E aí você descobrindo a raiz do problema, você tem mais recursos para poder zerar, melhorar, tá bom? Sim, Oi. eu sei que a gente faz muito. Mas o Léo falou de tornozelo, eu acho que eu ainda tenho, quando eu tive um problema no tornozelo, eu tirei um raio-x na ponta, que nem aquela fotinha que eu estava mostrando pra gente. E aí eu tenho um problema ósseo. O talo bate no meu calcânio quando eu faço. Ah, parceirona, eu também tenho isso, Rafa. Ele tem uma pontinha a mais, então quando eu faço ponta, um bate no outro e inflama tudo em volta. Aí eu acho que você tem esse raio-x, eu vou ver se eu acho pra te mandar. Isso, manda pra eu ver, tá? Eu também tenho um probleminha assim entre talos e calcânio, tá? Eu tenho pouco espaço, assim, daí é complicado pra eu... Sempre foi complicado pra eu subir na ponta por conta disso, né? E tinha muita inflamação igual a do Léo, no calcânio. Daí, o meu que inflamava era o calcânio. Sempre foi o calcânio. Muita inflamação. Eu pegava o tendão aqui atrás, assim, ele pegava bem aqui. Isso. Mas aí depois que eu parei de usar a ponta, que era o que forçava mais, aí parou, assim, não sinto dor pra fazer meia ponta. Mas é fazer 2 aulas de ponta. Não, eu também. Era por conta da ponta o meu. Mas a questão é que depois eu aprendi a fortalecer as cadeias adjacentes e isso deu uma boa melhorada, tá? A gente já vai para outra aula, tá, gente? Tô acabando aqui. Então, aí na outra aula eu preciso trabalhar um pouquinho praticamente com vocês, tá? Mas se alguém quiser falar alguma coisa rápida, no comecinho da outra aula pode falar, mas tem que ser bem rapidinho, infelizmente, tá, gente? Eu até gostaria de ouvir todos vocês, mas preciso fazer um pouquinho de prática também, tá bom? Tem mais alguém aí? Escutei uma voz? Ô, Rafa, você fez raio-x então? Você fez raio-x do pé? Sim, antes de eu ir pro osteopata, eu tinha passado no ortopedista, que aí assim, ele queria me operar para tirar esse pedacinho de osso que ficava batendo um no outro, e aí minha mãe não queria deixar eu fazer cirurgia e tal. Meu pai chorando também, mas é maravilhoso. Bom, gente, então, vocês viram como tem coisas aí, né, pra gente poder ter essa referência. Caso alguém se interesse, não é nada comercial, ele nem sabe disso, tá, gente? Mas caso alguém se interesse, eu posso dar pra vocês o contato do osteopata aqui que nós temos aqui, que é o Misael Carvalho. Ele fez uma aula, até deu uma aula para mim no curso que eu montei aí em agosto, falando de prevenir lesões, uma série de coisas, e é uma pessoa que eu confio assim muito, gente. Eu aprendi muito com ele, de fato confio. Ele já não tem esse lado bruxo não, tá, Rafa? Ele é mais pé no chão, assim, entendeu? Embora que ele, lógico, fala também com essa questão emocional. Lógico, gente, a gente tá
tá com algum problema, a gente libera cortisol, aí o cortisol já trava as engrenagens, digamos assim, entendeu? Ele enferruja o negócio todo até que você resolva. Existe sim um fundamento. Mas enfim, né? O doutor Gustavo, que é o que a Rafa tá falando, dá medo mesmo. Ele fala, tipo, então, alguma coisa com seu pai, não sei o que, aí você faz, tipo, credo! Então, quer dizer, cada pessoa se liga num tipo de coisa e até aí tudo bem. Mas, assim, eu estou dizendo como que é, né? Se vocês quiserem, posso passar, assim, o contato dele pra vocês. Ele é uma pessoa ótima, enfim, de repente pode resolver. Só que, assim, ele tem uma clínica aqui em Tremembé, onde ele atende, porque ele mora aqui, né? Ele, inclusive, é casado com uma das minhas alunas. E tem uma clínica em Taubaté também, que é um pouco mais perto para vocês, talvez, não sei. Porque eu acho que se vocês entrarem ali pela rodovia que vai para Campos do Jordão, a distância é a mesma, porque daí você chega em Tremembé antes de chegar em Taubaté. Então, tanto faz um como o outro. Eu tô dizendo isso porque eu acho que vale muito a pena, sabe? Fazer uma consulta com ele. Ele não cobra caro, ele cobra, pelo que eu vejo, ele cobra mais barato que os outros osteopatas daí da região de vocês, tá? E aí, de repente, sei lá, pelo menos para fazer um primeiro diagnóstico, para ver se vocês gostam, para ver se vocês conseguem fazer assim um paralelo, né, da situação. Tô aqui disponível para ajudar, porque de São José eu não conheço ninguém, osteopata não, tá? Agora esse hospital aí que eu falei para vocês é muito bom, a questão de ortopedia, sabe? Se for uma questão ortopédica, porque mesmo assim, por exemplo, o Misael, a especialidade dele, ele não vai poder fazer um pedido de ressonância magnética para você, só um médico ortopedista mesmo. Então, às vezes compensa você fazer o quê? Primeiro passa no ortopedista, faz o exame de imagem, escuta o que o ortopedista fala e também vai no osteopata. Porque daí vocês têm as duas visões e isso costuma melhorar muito. Até para poder encaminhar a fisioterapia, encaminhar o tratamento, tá? Para vocês, tá bom? Então vamos lá, povo. Vamos começar assim primeiro, ó. Exercício respiratório junto com essa cadeia aqui dos ombros, nossa cadeia aí de tensão, tá? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos inspirar, subindo os ombros assim, ó, tentando encostar na orelha, deixando o braço bem bonecão do posto e voltar soltando pela boca em 4 segundos, conduzindo o movimento, não soltando de uma vez, tá? Então vamos lá, inspira, sobe, fecha os olhos, percebe a cadeia muscular trabalhando e agora sopra pela boca, conduziu. Vamos mais uma vez, inspira, fecha os olhos, pensa nisso tudo que está levantando aí, que está fazendo com que levante e agora sopra o ar. Isso. A gente percebe mais essa questão trapézio e deltoides, né? Mas nós temos o elevador da escápula trabalhando, uma série de outras coisas e sabe onde que elas têm inserção? Aqui, ó, embaixo do seu crânio, tá? Esses músculos que elevam seus ombros, eles estão aqui. O elevador, por exemplo, da escápula, ele tem inserção aqui no crânio. Por isso que quando inflama uma cadeia ou um desses músculos, tá? Você sente até dor de cabeça, sabe? Começa a travar o seu pescoço se você não move, porque é tudo grudado aqui, na base do crânio, tá? Então é bom sempre dar essas mobilizações que promovem liberação de excesso de contração muscular, tá? Então vamos lá. De novo, inspira, vai subindo mesmo, tem que chegar na máxima projeção sem muito esforço, mas na máxima projeção. E agora sopra e conduz para o lugar. Aí a gente tem esse aprendizado de você vai elevar, então concentra nisso, subir, não exagera, não precisa de tanto músculo, tá? Então vamos lá, usando menos músculos, eleva devagar, elimina o excesso de tensão e sopra.
Isso, conduz para o lugar. Isso aí, Sara. Boa imagem sua. Eu gosto quando eu vejo assim a pessoa bem pertinho, que daí qualquer coisa a gente já fala. Inspira de novo. Tira um pouco esse excesso de tensão e pensa que esse ombro está encostando na orelha. E relaxa, sopra, 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 sopra. Isso aí. Dá uma sensação boa, né? Quando a gente volta pro lugar, tá? Agora a gente vai fazer unilateral, tá? Então, ó, ombro direito. Sobe, alonga toda aquela partezinha lá atrás das costas e o ombro. E volta do mesmo jeitinho. E um pouquinho no ombro esquerdo, ó. Puxa. Será que precisa fazer tanta força? Só concentra no objetivo do movimento. Não precisa de excesso, tá? Geralmente a gente põe excesso. Outra vez, direita. Só eleva. Pensa no osso. Fecha os olhos, traz o osso. Articulação, né? Melhor dizendo. E volta. Nesse caso aí, porque são vários ossos, né? Vários não. O do braço, do ombro. Vai. Clavícula, né? Sobe o outro. Pensa ósseo, interno. E aí você alonga os músculos internos, tá? Porque o externo a gente já fez. Vamos de novo trabalhar o interno? Pensa nos ossos da articulação de ombro. Levanta. Osso, 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 osso. E agora volta. Isso. E a última vez o esquerdo, pensando nos ossos. Osso, 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 osso. Olha como já mexe lá dentro de você, na musculatura de dentro aqui do tórax, tá? Quando a gente pensa osso. Agora vamos fazer uns círculozinhos discretos, ó. Não exagera, para trás. Ó, deixa o braço mover junto, para que ele não prenda o seu movimento, ó. Leva o braço junto. Leva o braço junto. Pronto. E agora pra frente, ó. Abre e trago. Abre e trago. Abre e traz. Abre e traz. Muito bom. Agora a gente vai alongar um pouquinho a região de costas, romboides, aqueles interninhos. Para atingir os internos, já sabe, respiração, tá? Então a gente vai abraçar as escápulas, tá? Vai abaixar um pouquinho o queixo. Primeiro 10 segundos, respiração natural. Deixa o corpo ceder aí, né? A região cervical. E já vai abrindo um pouquinho essa musculatura de costas, bem natural. Só do abraço já vai acontecer isso. Pronto, 10 segundos agora. Inspira. Prende o ar nas costelas. E sopra fechando os ombros. Abaixa o seu corpo, ó, junto. Permita-se abaixar até abrir as costas completamente. Inspira de novo, sobe um pouquinho o peito, ó. Prende o ar nas costelas e começa esse recolhimento do corpo, ó, da parte anterior do corpo, baixa bem a cabeça, fecha os ombros para abrir as costas. Inspira e traz o peito para poder abrir o espaço aí para o pulmão e volta. Isso. Agora eu vou precisar de 2 vezes trabalhando o abdômen junto, ó. Inspira. Fecha o ar nas costelas, vai soprando. Quando chegar lá embaixo, recruta o abdômen e o assoalho pélvico. Todo mundo. Observa como já entra o romboide maior, assim, a parte mais baixa das costas, tá? Volta. Enche de ar a cavidade aí das costelas. E sopra. Faz esse recolhimento e agora abdômen, recruta o abdômen, recruta o assoalho pélvico, abre as costas e volta.
Isso, gente, deu para alongar bem essa parte aí. Agora a gente vai trabalhar o inverso, tá? Então, entrelaça os dedos aqui atrás do corpo, abre bem os ombros e aí a gente vai colocar o braço um pouquinho, assim, uns 10 centímetros para trás e vou fazer o que hoje? Eu vou tentar abaixar as minhas escápulas. Coloca elas o mais baixo possível. Isso vai promover um encaixe de ombro, tá? Porque nessa posição, o ombro, na maioria das vezes, ele roda um pouco para frente, ó, tá vendo? A gente quer que ele encaixe. Então, encaixa os ombros, mas não através do ombro, através do movimento escapular, lá embaixo. Isso, olha como alonga o peitoral. Só fica paradinho nessa posição. Abaixa as escápulas, não é fechar, mas abaixar. Pra gente liberar o deltoide e também trazer o peitoral maior para o alongamento. Já mexemos também com a musculatura das costelas. Isso, relaxa. Aí quando solta e relaxa, põe o ombro para frente assim, aí a gente sente que realmente alongou, tá? Agora numa segunda vez a gente vai procurar fazer a mesma coisa com uma angulação atrás de 45 graus, tá? Então tem que ir um pouquinho mais lá atrás, ó, tá? Aí o ombro vai rodar mais ainda para frente. O que a gente vai fazer? Escápula, ó. Quando a escápula baixa, ó, gente, o que acontece, ó? Além do ombro ir lá para trás, olha como sobe o abdômen, o peito, tá? Então o peitoral abre muito para fazer isso, tá? Então, ó, coloca isso, observem-se, coloca lá na câmera, põe o braço atrás e vai baixando as escápulas e observa como você abre aqui, ó, o peitoral e chega a sentir até o músculo perto do osso externo, fazendo assim, ó, alargando, tá? Põe a escápula para baixo, aí, e já volto e fecho o ombro um pouquinho, isso. Como a gente tem pouco tempo, eu vou fazer só alongamentos pequenos de cada cadeia, tá? Agora a gente vai levantar para alongar um pouquinho as laterais de tronco, de quadril e de pernas, tá? Toda a cadeia lateral. Então, ó, pesa aqui na linha do ossinho do quadril, tá? Relaxa os braços, relaxa os ombros, isso. Primeiro movimento que eu vou fazer é o movimento de braço. Vou ter que erguer aqui para vocês me verem um pouco melhor. Ó, aqui ó, movimento do braço. A gente vai primeiro colocar o braço atrás da cabeça, ó, e vou alongar um pouquinho ali o tríceps, tá? Mas depois a gente vai trazer isso aí tudo para alongamento de lateral. Então primeiro a gente está alongando ali o tríceps, um pouquinho das costelas. Vamos empurrar esse cotovelo para cima? Vai, começa, puxa para cima, ajuda com o abdômen, leva o abdômen para as costelas e puxa esse cotovelo para cima. 9, 10. Agora, gente, flexiona o seu tronco na lateral, só da cintura para cima. Isso, tá? A gente vai por etapas. Aqui 10 segundos puxando o cotovelo para cima. Vai, puxa o cotovelo, traz as costelas, traz o abdômen, traz o oblíquo do abdômen, traz todo mundo para cima. E fica 9 e fica 10. E aí, sem voltar, gente, estica seu braço lá em cima e alonga seu cotovelo. Fica. 7, subindo o braço, 8, 9, 10, dobra de novo. Agora, gente, leva o quadril para a lateral, junto, sem sair da posição, 10 segundos. Puxa o quadril na lateral também. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que a gente pode fazer para melhorar esse quadril? Pensa no osso e relaxa o quadríceps da perna direita. Tira o excesso de tensão do quadríceps. Vocês vão ver como que o quadril vai mais. Tira o excesso de tensão
e empurra o osso. Isso. Fica 8, 9, 10. E agora volta esse quadril, volta o tronco e abre os seus braços. Vamos fazer esse mesmo alongamento aí na cadeia lateral da esquerda. Colocou o braço esquerdo atrás da cabeça. Primeiro só ajeita a postura, olhando para frente. Aqui já tá alongando, tá, gente? Mas a gente ainda vai crescer esse cotovelo, ó. Puxa ele para cima, trazendo o abdômen, trazendo toda a musculatura lateral aí do braço, tá? O tríceps e tudo mais. Puxa o cotovelo para cima, é só isso, ó. A musculatura já vem junto. Toda a musculatura interna, abdômen, todo mundo lá. Serrátil. Ok. Agora a gente vai inclinar só da cintura para cima. Só o tronco. Aí, chegou ali, o que eu vou fazer? Cotovelo para cima. Vai. Puxa para cima 10 segundos. Ajuda ativando bem esse abdômen. Puxa esse abdômen em sentido vertical. Segura, tira o excesso de contração de glúteos, se houver, de pernas. Tira o excesso que melhora a movimentação de alongamento, tá, gente? Agora, vamos empurrar o quadril. Ah, desculpa, eu tenho que primeiro esticar o braço. Estica o braço agora, 10 segundos também, nessa sequência. Isso, com o braço esticado, a gente vê entrar mais uma cadeiazinha aí, lá atrás, tá? Continua com o cotovelo bem esticadinho. Agora você vai dobrar e vai inclinar o quadril. Empurra o quadril pro ladinho. Fica lá. 7, 8, 9, 10. E agora, gente, pensa no osso do quadril e relaxa o quadríceps da perna esquerda. Tenta soltar esse quadríceps. Foca nele, solta. Solta e deixa o quadril ir. Aí tá entrando todo mundo, gente. Latíssimo dorsal, músculo quadrado lombar, abdômen oblíquo. Todo mundo tá sendo alongado, tá? Além dos pequenininhos lá dentro. Volte o quadril, volta o tronco e finalmente separa os braços. Mobiliza o pescoço agora, porque a cabeça ficou meio pressionada aí, né, ó. Para frente, para trás, para os lados, para depois não ficar com uns creos indesejáveis. Agora, o que a gente vai fazer, gente? Anterior e posterior, rapidamente, facinho, vocês estão careca de saber como que faz. Com respiração de 12 segundos e assoalho pélvico, aquele gato lindo, maravilhoso para dentro e depois aquele gato lindo, maravilhoso para fora. Vamos lá então? Quando for para dentro, cotovelo aberto. Quando for para fora, cotovelo fechado. Apoia, traz o corpo no 90 graus. Relaxa seus ombros, primeira coisa, encaixa, não deixa o ombro erguido. Pescoço de girafa. Já vai alinhando a postura antes de começar. Agora, inspira. Prende o ar nas costelas. E começa. Sopra pela boca e vai puxando a coluna, toda a curva da coluna para cima, aperta o abdômen, abre as costas, fecha os ombros, sopra, 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 segura o assoalho pélvico, forte, forte, forte. Volta no neutro. E inspira, corrige o cotovelo, prendeu e sopra ao contrário. Sobe bumbum, sobe cabeça. 3, 4, 5, 6, força. 7, 8, 9, 10, 11, 12, segura o xixi. E volta no neutro. Isso. Procurem ir se alinhando. Ainda tem muitos de vocês que não estão na angulação de 90 graus quando faz isso. Ó. Obviamente que quando a gente puxa pra cima, ó, gente, ó, o corpo vai junto levantar. Não é pra levantar. Eu tô aqui, eu vou fazer esse movimento, ó.
Eu vou levantar, mas eu não vou deixar o tronco levantar, tá? Se o tronco levanta, também alonga. Não vou dizer que não alonga, alonga sim. É bem legal, mas alonga menos, tá? Você tem que fazer menos força também de abdômen quando você ergue o tronco, porque você dá espaço. Então essa movimentação acaba ficando um pouco mais fácil. Procurem agora, que a gente já está mais treinado nisso, fazer sem sair do ângulo de 90. Só com a contração mesmo. Vai lá. Vamos fazer mais uma vez. Não ergue o corpo, hein? Deixa lá na angulação de 90 graus. Vai, inspira. Prende. E começa devagar, ó. Vai fazendo calombinho nas costas. Vai subindo costas, sobe no sentido interno. Isso, sem erguer o tronco. Bem melhor, gente. Bem melhor. Força no abdômen, prende o assoalho pélvico. E volta no neutro. Isso aí, Thaleson, muito bom. Agora ao contrário. Vamos inspirar bastante ar. Prende nas costelas. E agora começa a soprar. Vai. Bumbum pra cima. Cabeça pra cima. Sopra, 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 sopra devagar, sopra, 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 segura o xixi, bastante força no assoalho pélvico e volta no neutro. Última vez, gente, foi bem melhor assim sem erguer o tronco, tá? Vai lá, inspira, prende na costela e sopra, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, força 8, força 9, 10, 11, sopra 12, segura o assoalho pélvico, força, 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 e volta no neutro. Isso. Coluna reta, inspirou, prendeu e soprou. 1, 2, vai soprando, 3, faz força, 4, 5, 6, 7, puxa o cotovelo para você, Letícia. 9, isso, olha como vai mais. 12, segura o assoalho pélvico e volta no neutro e volta para cima. Isso, a gente trabalhou bastante a musculatura interna agora em alongamento e em fortalecimento. Lógico, sempre aquela questão antagonista e agonista, tá? Então nós vamos fazer agora. Mesma posição, dobra um pouquinho o seu joelho, vai descendo o tronco, coloca o dorso das mãos no chão. Então, ó, a gente vai ficar 10 segundos e 10 segundos só levantando o bumbum. Depois vamos lá na frente, nós vamos ficar 10 segundos e depois a gente vai fazer 10 segundos empurrando super calcanhar no chão. Voltei. Quadril para a direita, 20 segundos, quadril para a esquerda, 20 segundos. E depois segura atrás dos tornozelos e enrola a sua cabeça com os membros inferiores esticadérrimos, tá? No final. Aí mais 20 segundos. Vamos lá então? Essa sequência é bem tranquilinha, mas já vai me contribuir para ir rapidamente alongando os isquiotibiais, tá? E também a panturrilha e tudo mais. Então, o dorso das mãos no chão. Isso, o dorso das mãos, porque daí relaxa um pouquinho mais e não tem pressão do braço no chão, tá? Isso. Dobra um pouquinho o joelho, não esquece. Isso. Já deu 10, agora vamos empurrar esse bumbum pra cima? Vai. Puxa esse bumbum pra cima e libera bem a perna do quadril, do glúteo, né? Do bumbum. Puxa, puxa, puxa. Não deixa de fazer força. Isso. Aí, deu os 10 segundos, agora apoia sua mão no chão, a palma da mão, vai lá na frente, nem precisa ser mão por mão, vai logo de uma vez. Isso, aí. Solta a cabeça e deixa alongar as primeiras fibras soltarem lá, do gastrocnêmio, do sóleo, dos fibulares também, tá? Deixa todo mundo soltar lá atrás. Isso, pouquinho. Agora, gente, inspira, prende o ar na costela e quando soprar, empurra o calcanhar no chão, vai. 1, 2, pisa. 3, pisa no calcanhar. Isso aí, Marcos. Muito bom. Segura. 9, 10, pisa, pisa. 12, segura o xixi.
Volta, mas não ergue o corpo ainda. Volta onde você estava, de joelhos esticados, empurre o quadril para a direita. Isso, só empurra seu quadril bem na lateral. Não coloca o quadril para frente, tá, gente? Só para o lado. Isso. Cuidado com as informações aí, porque senão acaba dando projeção de musculatura que não é. Agora, gente, mais 10 segundos para vocês tirarem excesso da coxa e colocar no osso do quadril esse deslocamento aí, igual a gente fez no outro exercício. Tira o excesso do quadríceps e pensa no osso do quadril deslocando para a lateral. Aí, volta no meio. E agora, assim, descomprometidamente mesmo, só põe seu quadril para a esquerda. Porque primeiro tem que soltar as primeiras fibras, não pode já ir se alongando no máximo, entendeu? Porque daí é onde ocorrem essas contrações involuntárias, tá bom? O cérebro tem que entender as suas intenções, por isso a gente tem que ir aos poucos. Agora que já ficou um tempinho, vamos então tirar o excesso da coxa? Tira o excesso de força, de contração, foca nisso e agora empurra a bacia para a esquerda, o osso. Todo aquele conjuntão lá, borboletona, põe para a lateral. E tira excesso. Se eles vierem de novo, tira o excesso da musculatura. Isso. Volta no meio. Isso. Dobra um pouquinho o joelho de novo, segura atrás dos tornozelos e agora enrola a sua cabeça, no sentido tipo feto mesmo, sabe? Tipo assim, olhando lá no nananã, tá? Olha lá. Isso. Fica bem redondinho aí. Agora eu preciso de força no braço, hein, gente? Puxa com o braço para ajudar você nessa projeção aí. Isso alonga toda a coluna e todo o posterior de pernas, né? Coxa e também embaixo. Sempre com pouca dobra de joelho é o melhor para conseguir esse alongamento. Agora a gente põe a mão no chão para retornar, dobra o joelho um pouquinho mais para voltar devagar desenrolando, trate-se bem. Isso. Aí, respira quando chega, voltar a oxigenação, tá? Isso. Aí. Agora vamos pegar um pouquinho para anteriores, tá, gente? Então segura o pé lá atrás, com as duas mãos. Isso. A primeira coisa, eu quero que vocês pensem na postura do tronco. Ou seja, a gente vai tentar tirar um pouco de curva da coluna, suavemente, puxar esse abdômen sentido costelas e encaixar os ombros pelas escápulas, essas três coisas só. Então pensa assim, o quadril minimiza a curva, o abdômen levanta sentido costela e os ombros encaixam pelas escápulas. Só esses três comandos. Isso. Agora, gente, tira o excesso de força da perna de base. Tira a contração do quadríceps, da região de joelho. Pensa só que esse osso está apoiado no chão, ó, os dois ossos, né? O fêmur ali. Isso. Tíbia, fíbula. Pensa que os ossos só estão apoiados no chão. Minimiza o esforço do músculo. E agora empurra seu quadril, aquela borboletona, para baixo. Puxa para baixo. Vocês vão sentir liberar a parte alta aí da sua coxa, tá? Do quadríceps. A inserção que ele faz ali nos músculos do quadril. Abaixa a caixa da borboleta aí do quadril. Põe para baixo. Tira o excesso da coxa, não esquece. Senão o osso também não vai, porque a própria coxa não deixa. Aí, atingimos bem a musculatura interna. Soltei. Já pode soltar pra gente fazer o outro lado, tá? Vamos lá. Segurou. Pega com as duas mãos primeiro. Como nós temos que soltar as primeiras fibras, então a gente fica ali uns 5 segundos, só acertando a mão.
puxando o pé, a pontinha do seu pé. E agora eu vou começar a postura, ó. Dá uma alongada aí na região lombar para tirar o excesso de curva da coluna. Depois, puxa seu abdômen sentido costela. E finalmente encaixa seus ombros também. Olha para frente, veja se tudo isso está acontecendo. Se para isso acontecer você contraiu o glúteo, descontrai, porque não precisa. É osso, ó. Alinha a lombar, puxa o abdômen sim deve contrair, no sentido para cima. E encaixe de ombros. Isso, agora nós vamos tirar o excesso de força da perna de base, do glúteo. Pensa só que tem um ossão de perna aí, pode pensar que é um só, que tá te apoiando no chão. E começa a fazer o movimento do quadril, ó. Abaixa seu quadril. Lógico que para baixar ele vai querer encaixar, tá? Tudo bem, não tem problema. Faz só o que eu tô falando, ó. Abaixa seu quadril para você sentir melhor o alongamento da coxa. Essa coxa que está sendo alongada também precisa relaxar, tá, gente? Não deixa ela tensa. Abaixa o quadril e relaxa ela. Olha como é possível. Não precisa dessa contenção aí que a gente faz, é involuntário, é do cérebro. Ele protege, por isso ele contrai. Ok, soltou. Mesmo que vocês não tenham sentido um alongamento tão forte, eu garanto para vocês que ele atingiu as camadas mais internas, tá? Com esses comandos, ok? Isso que é super importante, tá? Atingir as camadas internas. Agora, gente, a gente vai alongar os psoas para repetir o procedimento da aula anterior, tá? Então, a gente vai ajoelhar aqui no chão, ponta de pé esticada, coloca o pé da frente bem longe e inclina. Isso, já vai fazendo. Aqui eu vou querer 2 respirações, cotovelos para fora, inspira, prende na costela e sopra crescendo o abdômen. Alinha o quadril, sobe o abdômen, cabeça no foco da frente. 9, sopra 10. Pronto, relaxa. De novo, inspira. Põe ar na costela, concentra nisso. Agora sopra. Puxa o abdômen para cima. Isso. Agora, gente, ó, inclina um pouquinho mais para frente, encosta o tronco, né, o peito na coxa. Põe a mão no chão, relaxa a cabeça e vamos trabalhar a respiração também, ó. Inspira, prende e sopra. Segunda vez, inspira, prende e sopra. Isso. Agora volta o tronco, mas eu não vou para trás hoje, tá? Eu só vou pedir para vocês que tentem colocar, segurar no outro pé aqui, ó, tá? Pode até apoiar no chão e depois volta, para atingir um pouquinho mais essa cadeia. Quem tiver com problema de joelho, põe um apoiozinho aí rapidinho, segura o pé lá atrás, isso. E tenta arrumar o corpo o máximo possível. Quanto mais esse corpo estiver reto, mais alongamento ele é forçado, a perna se força a fazer um alongamento maior para eu conseguir ficar reto. Isso. Se tiver sentindo menos alongamento do que deveria, projeta o quadril para frente. Projeta o quadril um pouquinho mais para frente. Isso. Aí, segura, segura e volta. Aí. Agora a gente vai trocar de perna, tá, gente? Hoje não vai dar tempo, mas a gente já alonga um pouquinho o posterior, não tem problema. Vamos pegar só os anteriores agora. Trocou de perna. Vamos pegar o psoas, quadríceps, todo mundo aí, ó. Foi lá, inclinou, respiração. Inspira, prende e sopra, ó. Quadril bem alinhado, abdômen para as costelas, sopra, 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 sopra.
Relaxa. E agora, bastante ar. Inspira. Prende. E sopra. Abdômen para cima. Relaxa. Agora inclina mais ainda para frente, ó, antes de encostar o peito na coxa. Encosta o peito na coxa, apoia as mãos lá embaixo. Vai ter um pouquinho de pressão aí na articulação do joelho, do quadril, mas não tem problema. Fica lá na frente. Agora inspira. Prende. Sopra. Solta a cabeça. Mais uma vez, inspira. Sopra. Isso. Agora volta um pouquinho, ajeita o pé lá, pega ele com a sua mão. Isso. Depois que pegou, começa a realinhar a sua postura. Tenta passar do joelho, tá, gente? Letícia, passa do joelho. Isso. Para não dar problema ali na articulação do joelho, na patela, né? Porque fica pressionado em excesso. Isso. Agora alinha o corpo, mais que você puder, ó. Vai tentando alinhar, que esse alinhamento, ele já força a musculatura, tá? Aí. Para os que já estão alinhados, tira a curva da lombar, faz favor, da cintura ali, região de cintura. Isso, subindo o quadril, ó, sobe o seu quadril no sentido de trazer o encaixe mesmo dele, tirar um pouco de curva da coluna, isso força o músculo do quadríceps a alongar mais, tá? Isso, volta devagar, isso, ok, eu tenho menos de 1 minuto, mas se vocês quiserem fazer o alongamentozinho da posição de yoga lá na frente, com as mãos para cima, cruza os pés e a gente conta o que der. Coloca seu corpo lá na frente, assim. Isso. As mãos para cima, tá? Isso. Só fica aí alongando os internos aí do quadril.